guys! Eu sou a Daniela Rosa, do Centro Cultural Daniela Rosa, Escola de Idiomas, e estou aqui mais uma vez para descomplicar a sua gramática definitivamente. Hoje eu separei para a gente trabalhar com o presente simples, que equivale ao presente do indicativo em português. Eu faço, eu trabalho, eu como, eu levo, eu dirijo, etc. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a conjugar o presente simples corretamente. Nós vamos aprender quando que os verbos modificam na conjugação. Vamos aprender a forma negativa, interrogativa do presente simples e a forma abreviada, obviamente, e as respostas curtas, que são as short answers. E de mais a mais, nós vamos aprender sobre os advérbios de frequência que são usados no presente simples e a colocação deles na frase. Nossa, é muito trabalho. Vamos embora, let's go! Vamos começar hoje a nossa aula de número 17, que fala sobre um tempo verbal do presente, que é o present simple ou simple present, que é o presente em inglês, que equivale ao presente do indicativo em português, tipo eu como, eu faço, eu escrevo e por aí vai. Structure, qual que é a estrutura desse tempo verbal? We use the present simple to talk about regular or habitual habits. Significa que eu uso o presente simples quando eu quero falar de uma ação que acontece no tempo presente ou como hábito ou no tempo presente, mas não necessariamente na hora que eu estou falando. A estrutura fica sujeito mais o verbo no presente simples mais o resto da frase. Vamos ver agora como que é conjugado esse verbo no inglês. Vamos pegar como exemplo o verbo trabalhar. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work. Eu trabalho, você trabalha, ele, ela e o it, que é para objetos ou animais, trabalha. Nós trabalhamos, we, nós trabalhamos, you, vocês trabalham e they, eles ou elas trabalho. Então, por aqui vocês já podem ver que a conjugação do verbo em inglês é muito mais fácil que o português. O português tem muita flexão no final do verbo, em inglês já não tem isso. Spelling. Agora vamos ver algumas diferenças ortográficas que a gente tem no presente simples. Por exemplo, verbos que terminam em O, CH, SH, SS, X e Z, você vai acrescentar o ES no final da conjugação. Por exemplo, vamos pegar o verbo ir. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go e they go. Então, eu vou, você vai, ele, ela e o it de objeto vai, nós vamos, eles vão e vocês vão e eles vão. Eu acrescento o ES no final somente da terceira pessoa, he, she, it. I watch, que agora é o verbo assistir. You watch, he, she, it watches. We watch, you watch, they watch. Eu assisto, você assiste, ele, ela e o it de objeto assiste, nós assistimos, vocês assistem e eles ou elas assistem. Outra variação ortográfica do presente simples são os verbos terminados em Y depois de uma consoante. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esse Y e acrescentar IES. Então fica assim. I study, vamos pegar o verbo estudar como exemplo. I study, you study, he, she, it studies, we study, you study e they study. Então, eu estudo, você estuda, ele ou ela, o it, estuda, nós estudamos, vocês estudam e eles ou elas estudam. Agora, atenção, se o Y estiver depois de uma vogal, aí você vai obedecer à regra normal do presente simples, que é acrescentar somente o S na terceira pessoa. Aí você não troca para
IES. Vai ficar play, que é o verbo jogar, brincar ou tocar. I play, you play, he, she, it plays, we, you and they play. Então, eu jogo, você joga, ele ou ela ou it joga, nós jogamos, vocês jogam, eles ou elas jogam. Então, por aqui vocês podem ver que eu tenho um Y aqui, eu tenho um Y, depois de uma vogal, aí você vai acrescentar só o S. O IES é só quando você tem o verbo terminado em Y, depois de uma consoante. Porque se eu trocar aqui o Y por IES, eu vou ter um tritongo aqui, ó. 3 vogais juntas. E tritongos em inglês não existem, ok? Vamos ver agora alguns advérbios de frequência que são usados no presente simples. Quais são eles? Always, often, frequently, usually, normally. Sempre, often, frequently, frequentemente, usually, usualmente, normally, normalmente, sometimes, de vez em quando, rarely, seldom, hardly ever. Os 3 são raramente, never, nunca. Every day, todo dia, every week, toda semana, once a month, uma vez por mês, twice a year, 2 vezes por ano, 3 times a semester, 3 vezes por semestre. O que vai diferenciar esses advérbios de frequência é a posição que eles vão ter na frase com o presente simples. Por exemplo, I always get up at 6:30. Então, eu sempre me levanto às 6:30. Se eu uso o advérbio de frequência always, ele vem sempre antes do verbo. Então, todos esses da primeira e da segunda linha, você vai colocar ou antes do verbo ou depois do verbo to be. Eu tenho o verbo to be aqui, I am usually late, eu estou normalmente atrasado. Já os advérbios da terceira e da quarta linha, você vai colocar no final da frase. They go to the park every day, he works late twice a week. Eles vão para o parque todo dia e ele trabalha até tarde 2 vezes por semana, ok? Eu poderia colocar o every day no início da frase? Every day they go to the... Não, eles têm uma posição específica na frase, ok? Negativa e interrogativa do presente simples. Como é que a gente vai fazer? I, you, we e they. Nós usamos o auxiliar do e he, she, it, nós usamos o auxiliar does. Então, como é que fica a negativa? To make present simple verb negative, add do not, does not or don't, doesn't before the verb. Então, como é que a gente vai fazer? A frase afirmativa I speak Spanish, negativa I don't speak Spanish. They live in Turkey. Eles moram na Turquia. They don't live in Turkey. Ok? Negativa para a terceira pessoa. To make the sentence negative, we cut off the S from the verb in the third person singular. Isso é muito importante. Como a gente vai usar o does, então o verbo precisa de voltar para o infinitivo, para a sua forma normal. Então, she does not like pizza. Olha aqui, ó, eu usei o does, então o verbo like fica sem o S. Se a frase fosse positiva, seria she likes pizza. She doesn't like pizza é a forma abreviada da negativa com does. He does not live in the city. Ele não mora na cidade. He doesn't live in the city. Ok? Interrogative form. Então, agora, a interrogativa, como que a gente faz? Simplesmente a estrutura é, usamos ou do ou does antes do sujeito e do verbo, mais o restante da frase. Por exemplo, do you speak Spanish? Do they live in Turkey? Where does she eat pizza? Why does he live in a big city? Então, lembrando que sempre que usar o does, o verbo no presente volta à sua forma normal infinitiva
perde o S da conjugação, ok? Present Simple Interrogative Form Short Answers. Agora a gente vai ver aquelas respostinhas curtas que a gente dá em uma conversação. Por exemplo, do you speak French? Você vai responder usando o auxiliar e não o verbo. Yes, I do. No, I don't. Você não pode falar yes, I speak. Não se usa verbo para short answers. Você simplesmente vai falar yes, I do. No, I don't. Does Agatha live in Madrid? Yes, she does. Does Peter work in London? No, he doesn't. Então, eu não posso responder no, he doesn't work, por exemplo, ou yes, she lives, só she lives. No presente simples, então, a gente não responde somente sim ou não, yes ou não. A gente tem que responder a resposta curta ou longa. We say, yes, I do, no, I don't, or yes, she does, no, she doesn't. Por hoje é só. Espero que vocês tenham realmente fixado e aprendido de uma vez por todas o Simple Present. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais notificações de mais videoaulas. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais.